Olá pessoal, eu sou a professora Bruna e vou iniciar aí com vocês uma aula, O pessoal que vai prestar o concurso de auxiliar médico legal do Instituto Geral de Perícias sobre a coleta de vestígios biológicos. Professor, onde está isso no edital? Quando você for em noções de segurança do trabalho, você vai ver que está lá coleta de vestígios, Então, é um tópico importante dentro de noções de segurança do trabalho aí. Serão 4 questões, já tivemos aulas sobre normas, tivemos outras aulas, e essa aula é mais específica para a atividade finalística que vocês vão desempenhar, que é a parte de segurança, não só do trabalho em si, quando você está executando a sua função, mas também a parte de segurança, quando você está em um local de crime, do vestígio, de conservação daquele vestígio, para que aquilo possa cumprir o seu papel final. Como assim, professora, cumprir o seu papel final? Não estou entendendo. Vamos aos poucos, vamos lá. Olha só. Primeiro, o que é um vestígio biológico? Para você que não, para você que não é da área aí, Não está antenado, digamos assim. Então, logo que tiver conhecimento da prática, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado, a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais, apreender objetos que tiverem relação com o fato, após liberado pelos peritos criminais, e colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do seu fato e das suas circunstâncias, O que acontece? Quando ele fala que a entidade policial ela tem que isolar a área, digamos assim, é justamente para já iniciar aí a parte da conservação dos vestígios que estão lá no local de crime, Para que a equipe pericial, no caso, possa chegar, possa fazer a análise sem ter muita interferência externa. Isso é o que é ideal, isso é o que a lei fala, Aí você me pergunta, professora, na prática é assim? Bom, na prática nós sabemos que não funciona bem assim, Mas a legislação, ela prevê esse cuidado, Esse cuidado já está dentro da normativa, O cuidado com a conservação e preservação desses vestígios que estão lá no local de crime, certo? Então, vamos aqui para o próximo. Olha só. Lá no artigo 58, o código vai dizer para a gente que quando a infração deixar vestígios, será indispensável exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Ou seja, novamente, vocês podem ver a importância desse vestígio, A importância, ele vai servir como prova. Nós vamos ver que, principalmente o vestígio biológico, Ele é quase uma prova incontestável. Ele tem como relacionar que a pessoa esteve no local, Não quer dizer que dependendo, claro, outros fatores serão levados em conta. Não quer dizer que ela será culpada ou vítima, mas pode comprovar que ela esteve no local de crime. Por isso, mais uma vez, a importância, e isso está lá no nosso artigo 158, certo? Agora, vejam só, deixa eu passar aqui, olha só. Quais são as finalidades, então, do levantamento de locais de crime? Dentro do local de crime, você vai poder constatar se efetivamente houve ou não uma infração penal, a qualificação de uma infração penal, coleta dos elementos que levem à identificação dos criminosos, perpetuação dos indícios materiais suscetíveis de serem realizados como prova e legalização do indício, O que ele quer dizer aqui? Que dentro de um local de crime, você vai ter uma infração e a qualificação dessa infração, ou seja, a gravidade, muitas vezes ela está ali disseminada naquele local e vai caber ao perito coletar ali, materializar, Materializar o crime e também é um dos objetivos, inclusive, da perícia criminal, a identificação de autoria, certo? Por isso, novamente, o cuidado que se deve ter com esse tipo de vestígio, certo? Quais os pontos críticos, Vejam só, eu comentei com vocês que a legislação, ela vai garantir aí, o direito ao isolamento, mas vejam aqui, Por que o ponto crítico é o isolamento e preservação do crime? Devido aos curiosos, Esse monte de gente aqui observando, Lembrando que todas as imagens foram tiradas da internet, que vocês vão ver na aula, beleza? Então, aqui, todo mundo aqui observando, Tem uma faixa de isolamento.
Então, teoricamente, aqui ainda está isolado, mas aqui vocês podem ver que já tem umas cabecinhas aqui desse lado, né? Na foto mais embaixo. Então, a atuação do perito no local de crime, às vezes é dificultosa, a coleta nem sempre é criteriosa de um perito médico legista e caso tenha algum erro na coleta, ainda tem o tratamento aí das amostras, né, pelos peritos criminais bioquímicos. Porque a ordem é essa, né, você faz a coleta lá no local e aí essa coleta vai ser endereçada para exames posteriores. Por isso, a necessidade de preservação, para que quando ela chegue dentro do seu ponto final, onde realmente será feito um exame, ela esteja em condições de dar resultado, né? Então, por isso, essa segurança desse transporte desse vestígio, de como eu vou realocar, né, alocar esse vestígio, por isso a relevância e a preocupação quanto à forma que se vai coletar os vestígios, né? Que esses vestígios vão ser coletados. Inclusive, por isso que está lá dentro do edital, porque ela é extremamente relevante dentro da profissão de vocês, beleza? Então, vamos lá. Visto os pontos críticos, o que mais você precisa saber, né? Que a relação, como eu falei, entre os vestígios e a vítima ou o culpado vai poder ser comprovada pela análise aí dos vestígios biológicos, certo? Além disso, você vai ver... Peraí, deixa eu só pegar aqui a caneta, calma aí. Pronto, agora eu já posso riscar. Além disso, nós precisamos saber qual a classificação de vestígios biológicos, né? O que são esses vestígios biológicos? Então, um vestígio biológico vai ser qualquer tecido ou fluido biológico encontrado no local de crime, que pode funcionar como fonte de DNA. Entretanto, nem sempre ele está em grande, né? Geralmente ele é escasso, né? A não ser assim que seja um crime com muito sangue, alguma coisa assim. Mas com exceção disso, ele vai requerer aí regras próprias com critérios para coleta e preservação, evitando perda, né? Sempre que você tem vestígios biológicos, a perda desse vestígio, ela pode caracterizar uma inconsistência no laudo e você não consegue comprovar a materialidade e a autoria, né? Então, por isso a relevância. Geralmente você tem pouco. E o que você consegue quando bem conservado, quando dentro de uma segurança ali de transporte, chegando ao seu local final, né, intacto, ele certamente poderá contribuir muito aí para a identificação, né, dos culpados ou para a resolução do crime, né, para definir aí como ocorreu esse crime, né, a definição de como ele foi, se ocorreu naquele local, se não, né, se tinham mais pessoas, muitas vezes, às vezes um suicídio, onde você encontra ali vestígios biológicos de outras pessoas, materiais embaixo da unha, né, que nós vamos ver durante a aula, tá? Então, voltando aqui, visto que são os vestígios, nós vamos ter os tipos de vestígio. Então, para que haja controle aí da integridade física, né, de um vestígio biológico, vai ser necessária, sim, uma documentação, uma identificação, uma formalização mesmo, né, desse vestígio. Isso devido ao que a gente chama de cadeia de custódia, tá? Então, aqui vocês têm os tipos de vestígios, nós vamos falar sobre eles um por um, justamente pela coleta, né, a forma de coleta. Mas o que é importante você saber? Todo esse cuidado na identificação, na hora que esse vestígio passa de mão em mão, tem relação com a cadeia de custódia. Além de você não poder danificar o vestígio, você tem que cumprir a cadeia de custódia para garantir que ele não foi alterado durante o processo. Como assim, professora? Para garantir que o cabelo que está num saquinho é o mesmo cabelo que eu coletei lá no local de crime, que ninguém foi lá e trocou a amostra. Tá? Isso é o que a gente chama de cadeia de custódia, é o que dá essa credibilidade, a fidedignidade aí ao vestígio, certo? Dentre os vestígios biológicos, nós vamos ter o sangue. Então, o que é o sangue? Talvez seja o vestígio aí mais comum que você vai ter na cena de crime, né? Principalmente quando tiver agressão corporal. Vai poder ser encontrado de forma líquida, coagulada, úmida ou seca. Como eu vou coletar? Vai depender da forma que ele está no ambiente. Então, se estiver de forma líquida, né, pode se apresentar como manchas, empossamento, gotejamento, projeção. Como assim projeção, professora, né?
quando você, por exemplo, toma um tiro, né, é vítima de projétil, de arma de fogo, tem uma pressão contra você e aquilo faz com que projete. Dependendo de onde você corta também, se pega uma veia, também há uma projeção sanguínea, né? Se você ficar parado no mesmo ambiente, automaticamente aquilo vai se gotejando, né? E fica o que a gente chama de poça de sangue, tá? Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Além disso, ele pode estar na roupa, né? Na roupa que a vítima está usando. Ele pode estar dentro de um líquido, num copo, numa urina, né? Dentro de um produto de limpeza, enfim. E ele pode estar em N locais, no local de crime, né? O sangue é um dos vestígios mais prováveis de serem encontrados em cenas, por exemplo, onde você tem homicídio, né? Então, automaticamente, a forma de coleta dele vai depender de onde ele está alocado dentro do cenário que você encontrar, certo? E aí, para isso, vão existir várias maneiras de você realizar uma coleta. Os mais utilizados são o swab, isso aqui, para quem não sabe, é um swab, tá? Seringas e pipetas, o que será levado em consideração é o melhor método, né? E a localização e forma da amostra, beleza? Em objetos transportáveis, o que é um objeto transportável? Esse machado é um objeto transportável, tá? Esse pedaço de pau com sangue é um objeto transportável, tá? Quando o objeto for transportável, o ideal é que ele seja recolhido e enviado ao laboratório, onde após seco vão ser acondicionados em envelope de papel vegetal e posteriormente papel pardo ou caixa, certo? Deve ter cuidado sempre, tá? Para não remover a mancha por atrito até o transporte, durante o transporte, né? Porque se eu ficar mexendo aqui, daqui a pouco eu tiro o sangue, então tem que ter o cuidado na hora do transporte. Mas se você consegue levar o material inteiro dentro da parte de coleta, a ideia é recolha o machado e leve, tá? Em objetos que não são transportáveis, a coleta vai ocorrer daí sim, né? Por auxílio de um swab, uma gaze, algodão umedecido e água destilada. Além da amostra com vestígio, deve-se coletar ainda uma amostra da periferia do local onde o vestígio foi coletado. Ou seja, se eu coleto aqui, eu posso coletar ainda uma amostra da redondeza desse vestígio, né? Para uma amostra de possível acariação, de que aqui está diferente dessa região aqui, certo? Sempre, né, deve ser seco antes de ser fechado, para que não dê aí micro-organismos, né, bactérias, enfim, certo? Aqui é um local de crime, de explosão, então você vê que aqui é uma área bem complexa de você fazer. Para quem não sabe, né, existem várias formas de você fazer verificação em local, né? Você pode trabalhar com as verificações em espiral, vai ficar horrível meu desenho, mas tudo bem, em espiral, horizontal, né? E aí você vai indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, ou ainda fazer quadrantes, né? Então, vai depender do perito, de como quiser trabalhar, do tamanho, do local, enfim, né? Para justamente buscar esses vestígios. O sêmen. Então, onde que eu vou encontrar o sêmen, né? Pessoal, o sêmen é o mais encontrado em crimes sexuais, obviamente, né? Geralmente ele pode estar aí numa peça de roupa ou ainda num lençol. Muitas vezes, camisinha, às vezes dado nó, né? Jogada fora, ele vai estar na situação líquida, não vai estar dentro de um tecido ou alguma coisa assim. Então, geralmente ele está relacionado aos crimes sexuais, tá? Como que eu vou fazer então? Olha só, quando ele estiver de forma seca, ele vai estar aderido em roupas de cama, né? Peças íntimas, e aí você tem que levar a roupa de cama ou a peça íntima, né? Então, coleta-se a peça toda, sendo armazenada sempre em saco de papel ou plástico e acondicionada em local refrigerado até ser enviado para o laboratório, tá? Saliva. Professor, nunca pensei na saliva. Pois bem, né? Qual que é o maior foco, né? Cigarro, né, pessoal? Então, ela vai poder ser encontrada em locais de crime, envelopes, selos, pontas de cigarro, copos, garrafas, talheres, no corpo humano, quando ocorrer mordida, né? Na forma seca, coletar-se o vestígio com suave ou gás umedecido em água destilada, deixar secar a temperatura ambiente e armazenar em envelope ou caixa de papel. Tá? Durante a coleta, é sempre importante deixar uma parte do material usado sem vestígio, para servir do controle negativo, que é o mesmo que eu falei para vocês, né? Quando eu coleto daqui a amostra de um ambiente maior, eu coleto da parte periférica para fazer uma comparação, certo? Urina. Então, a urina, pessoal, ela vai depender da forma como o vestígio foi encontrado.
Se ela estiver na forma líquida, pipeta ou seringa, né? Na forma de mancha, vai se levar o objeto, então, ou caso não seja possível, né? É feito um corte onde a mancha se encontra, tá? Placenta. A placenta vai ser encontrada onde? Em crimes onde se cometeu aborto, né? Então, por meio da placenta, você pode, por exemplo, identificar quem é a mãe, quem cometeu o crime, certo? A autoria, né? Porém, normalmente ela vai ser encontrada em lixões, aterros sanitários, estação de tratamento de esgoto, o que prejudica a análise. Por quê? Para eu saber, só para vocês entenderem, não é porque eu achei a placenta que eu sei quem é a culpada. Eu preciso fazer uma comparação dessa parte de DNA, né? Então, eu preciso ter uma acusada, uma suspeita, para que eu possa, então, comprovar, né, a autoria do crime, né? Eu preciso fazer uma comparação, relacionar o meu vestígio à possível autora para ver se realmente aquele vestígio vira uma prova, certo? Se realmente eu consigo identificar, dar materialidade ao crime, né? Identificando o autor ali nessa relação, certo? Então, sempre escolher uma parte do material que apresente melhor estado, com uso de lâmina ou bisturi, né? Fragmentos do tecido. Cuidar para que não ocorra uma contaminação, né? Até da própria pessoa que está fazendo o corte. Armazenar em tubo plástico estéreo, acondicionar em local com temperatura mínima de 4 graus. Certo? Ossos e dentes, né? Um vestígio bem legal de ser trabalhado também. Escolher um tecido ósseo compacto que não seja com sua superfície coberta de bactérias e fungos, que aqui ele já está falando de corpo em decomposição. 2 dentes de preferência molares e pré-molares, não tratados e não cariados. Não tratados é quando ele já foi feito canal ou alguma coisa assim, tá? Podem ser embalados em qualquer papel, desde que não soltem tinta. Temperatura ambiente, tá? Caso não tenha nenhum tecido mole, se houver, deve ser acondicionado em congelador. Evitar acondicionamento em locais quentes, úmidos e de acesso a roedores e insetos, justamente por causa da decomposição, beleza? Para que ele não se decomponha, né? Pelos e cabelos, né? Como que vão ser tratados os pelos e cabelos em locais de crime? Então, junto com a ajuda de uma pinça, vai se transferir o vestígio para uma folha de papel, dobrando sempre. Para que dobrar, né? Gente, um pelo é uma coisa muito fácil de você perder, um fio de cabelo, né? Em seguida, coloca-se um envelope identificado e, na ausência de umidade, coloca-se cada fio em envelopes separados. Nos casos onde o vestígio esteja aderido a tecidos orgânicos, coleta-se a amostra por inteiro. O que é um vestígio aderido a tecidos orgânicos? Por exemplo, se você tem aqui um corpo, né? E o tecido tá aqui junto do corpo, ou pelo, enfim. Daí você coleta, né? Ou leva. Se a pessoa se for a vítima, ela já vai ser levada, obviamente, né? Até o Instituto Médico Legal. E aí lá você coleta com a parte do tecido já está grudado ali, né? Para que é utilizado, né? Extração de DNA, né, pessoal? Vocês veem aí em novelas direto, né? O pessoal pegar escova para pegar fio de cabelo, para fazer DNA, para comprovar paternidade. Funciona da mesma forma, né? A partir do bulbo é possível ver a melanina e aí se faz a amplificação pelo PCR e aí você consegue, então, tirar um DNA por meio de cabelo ou pelo. Geralmente você vai encontrar isso em crimes sexuais e também quando você tiver briga corporal, né? Crimes onde tem luta corporal, é muito fácil, principalmente entre mulheres, cai cabelo, pelo, enfim. Tá? São mais fáceis de identificar, né, esse tipo de vestígio em locais de crime dessa materialidade, tá? E aí nós vamos ter as unhas. E aí você pensa, professora, mas eu levo a unha? Não. O estudo da unha, gente, não tem a ver com a unha em si, mas o que tem embaixo da unha, né? Em situação onde tem, por exemplo, luta corporal entre a vítima e o autor, né? Isso geralmente fica armazenado na unha, muito possivelmente. Como assim, professora? Quando você entra em luta corporal, principalmente, por exemplo, quando você é vítimas, né? De esganadura ou de uma briga, ou se você muitas vezes querem tentar um falso suicídio, né? Então a pessoa finge que você tropeçou e caiu e morreu, assim, bateu em algum lugar e morreu. A primeira reação de todo ser humano, pessoal, que não quer morrer, né? Tirando o suicídio, mas enfim,
você, quando é vítima de algo que pode tirar a sua vida, a sua ideia é você reagir. E você reage geralmente com as mãos, caso elas não estejam amarradas, óbvio, né? Mas a sua primeira reação é utilizar as mãos. Então, seja para espantar outra pessoa, ou para segurar o objeto com o qual ela quer te atacar, ou coisas normais, né? Botar a mão na frente da arma, achando que, né, a mão vai segurar o projétil. Enfim. Ou mesmo briga corporal, quando existe uma briga corporal e posteriormente aí você é morto, enfim. Geralmente nisso você vai ter vestígios embaixo das unhas, né? De tentar mesmo machucar, principalmente quem tem unha maior, né? Mais vestígios ainda. Então, você tenta machucar. E isso é muito útil dentro da perícia e deve ser analisado. Porque o que acontece? Quando a vítima ela vai lá para o IML, é o auxiliar, ela está lá no momento da necrópsia, é o auxiliar que vai analisar isso, né? Porque ele que vai ter contato direto com a mão da vítima, com a unha, enfim. E aí, se tem vestígios biológicos ali embaixo da unha, obviamente ali pode ter tecido do autor do crime, né? Da vítima, obviamente, vai ter, porque ela é a vítima e a unha é dela. Mas do autor do crime, e pode aí, o que nós chamamos, né, de modificar muitas vezes a cena de um crime. Porque muitas vezes você pode achar que não teve ali uma luta corporal, que não teve uma briga, que foi um suicídio, por exemplo, ou outro caso. E aí, ali você consegue definir, né, uma tentativa de defesa, uma reação de defesa. Portanto, e dentro de possíveis autores, consegue se relacionar aí e definir a autoria do crime. Então, ele é bem importante para a cena de crime, assim, a gente fala que ele consegue caracterizar uma briga, né? Caracterizar um evento anterior à morte, digamos assim, o que é bem relevante, tá? Então, por isso, a parte de baixo das unhas, que muitas vezes a gente não tem tanto conhecimento, assim, né? É um vestígio que talvez não seja tão falado, quanto o osso, quanto o dente, quanto o sangue, enfim, quanto a urina, tá? Eu não coloquei aqui nos slides, não tinha citado para vocês, mas assim como a urina, as fezes também servem de vestígio biológico, tá? Podem estar em local de crime. Enfim, tem N fatores, né? Psicopatas que gostam de matar e defecar em cima de vítima, enfim, né? São N os casos, o ser humano é muito capaz. Então, nesses casos também tem que ser realizada a coleta, assim como é feito da urina, tem que ser realizada a coleta, tá? Para uma identificação posterior aí em laboratório, para uso caso se tem alguma suspeita para ser realizada a comparação, certo? Então, pessoal, a aula de hoje, na parte de vestígios biológicos, era isso, né? A ideia é que vocês identificassem quais são esses vestígios e nós teremos aí uma próxima aula onde vão ser explicadas as formas de coleta na prática, né? Que aí terão no Ministério da Justiça, eles têm um manual de coleta de vestígios e que nós vamos trabalhar então na próxima aula, certo? Então, bons estudos e até a próxima aula.